Olá, meus amigos, nessa videoaula eu vou apresentar de uma maneira bem objetiva, como que nós consolidamos os planos de carreira, especificamente seguindo aí a perspectiva tradicional, nas diferentes organizações, em diferentes tipos de contexto. E quando nós falamos de um plano de carreira, a perspectiva de um plano de carreira em uma organização, é inevitável, temos aí a projeção de um organograma, que é justamente a distribuição, dos órgãos, dos cargos, dos departamentos que existem ali em toda a estrutura da organização. A gente sabe que vai existir um gestor principal, que assume ali a gestão máxima, a cúpula da administração em uma empresa. A gente vai ter os gestores de nível médio, os gerentes, que estão ali representando o nível tático, o nível intermediário de uma organização, e todo o nosso chão de fábrica, todos os nossos operários que estão ali realizando as suas tarefas do cotidiano de qualquer organização. Isso aqui a gente identifica, tanto numa ONG, numa organização do terceiro setor, como também numa empresa privada ou mesmo num órgão público. E aí nós falamos de assumir planos de carreira dentro de um organograma, assumindo as seguintes perspectivas. Eu posso seguir ali, desenvolver uma estrutura em linha. O que significa seguir uma estrutura em linha? Imagine que eu seja contratado para trabalhar em uma organização, sendo aqui o operário assumindo uma responsabilidade de nível operacional, assumindo a responsabilidade pela execução de tarefas específicas de um determinado setor, de um determinado departamento que forma a estrutura da minha organização. Dependendo das possibilidades de plano de carreira que seja oferecido pela própria organização e, logicamente, quem vai designar, quem vai desenhar ali as possibilidades de se ascender num plano de carreira vai ser a equipe de gestão de pessoas, vai ser a equipe responsável pela administração do RH. Então, posso associar aqui a gestão do RH é que vai possibilitar, esclarecer para os funcionários que ele possa desenvolver carreira. Então, imagine que seja através do tempo, ao longo do tempo, depois de um determinado período que eu já trabalho ali na empresa, se a gente segue uma gestão estritamente burocrática, ou se vai ser porque eu apresento conhecimentos, habilidades e atitudes que estão se aprimorando com as minhas experiências, com as realizações que eu venho conquistando na empresa, eu posso seguir aqui a linha e deixo de ser um operário para ser o gestor da minha equipe, do meu departamento, da minha unidade. E dependendo ainda do plano de carreira, eu posso também, depois de determinado tempo, depois de revelar as minhas competências naquele cargo de gestor, de gerente, eu posso até mesmo vir a me tornar um diretor principal, vir a me revelar como um gestor de nível máximo na hierarquia da minha organização. Então, quando a gente fala da estrutura em linha, a gente percebe claramente essa progressão em nível hierárquico. Mas perceba que eu fico sempre mantendo no mesmo departamento, Eu mantenho aqui, eu podia ser inicialmente um operário do RH, então eu estava lá responsável por realizar processo de recrutamento e seleção, até que eu me torno um analista, e de analista eu posso me tornar um gestor geral do RH, até que eu venha me tornar o diretor, o presidente da minha empresa. Então eu progredi em nível hierárquico, eu progredi me mantendo sempre no mesmo setor, no mesmo departamento. Então, quando a gente tem essa progressão, preservando aí o mesmo setor, um mesmo departamento para um funcionário, de acordo com as realizações que ele venha conquistando na organização, eu tenho simplesmente a progressão só hierárquica, nós dissemos da estrutura em linha. Existe, no entanto, a possibilidade de termos um plano de carreira, conforme a minha equipe de gestão de RH venha propor para os funcionários, que possa se configurar como estrutura em forma paralela ou em Y. O que isso acontece? Imagina aqui que eu tenho um setor de produção, ok? Imagina aqui que seja o departamento de produção e aqui seja o departamento de marketing. E aí eu sou um operário lá da minha produção. Eu fico lá na frente das máquinas, na execução das tarefas puramente do departamento de produção. Dependendo das minhas experiências, dependendo do tempo que eu tenho nesse cargo, eu tenho a possibilidade de vir a progredir e, ao invés de continuar de operário, passar para o gerente, o gestor da área de produção, eu posso migrar de área. E daqui, do nível inicialmente operacional, dependendo do que eu venha conquistar, dependendo dos meus interesses, eu possa vir a me tornar o gerente de marketing. Para depois assumir ali um cargo de gestão de responsabilidade hierárquica superior
ou assumir outras atribuições. Mas a gente diz o formato em Y, porque eu posso seguir a estrutura em linha, né? Eu posso ser o operário para depois virar analista, mas eu também posso, né, além de progredir hierarquicamente, ir para uma outra área de atuação. Então perceba que aqui a gente tem o formato aí de um Y, né? Eu posso progredir na hierarquia, mas também posso mudar a minha área de atuação. Então essa possibilidade de desenvolvermos uma estrutura paralela ou uma estrutura em Y. Eu posso progredir, mas também assumindo novas atribuições, novas responsabilidades, né, em outras áreas. E também existe a possibilidade de desenvolvermos uma estrutura em rede. Uma estrutura em rede, ela vai ser mais comum quando a gente tem ali, principalmente, né, um franqueado, e ele vai precisar conhecer todas as atribuições de todo o seu negócio. A estrutura em rede é quando eu tenho um mesmo profissional, logicamente, né, que vem assumir um cargo de gestão, que precisa ter o conhecimento de tudo o que acontece ali na organização, na sua empresa, e para ele saber exatamente, até mesmo como delegar uma tarefa, para ele saber explicar para outras pessoas quais são as responsabilidades daquele cargo específico, ele faz um tour, né? Por isso que isso é muito comum nos sistemas de franquias, quando eu tenho franqueados, que são aquelas pessoas que vão precisar conhecer a fundo o negócio para ter uma garantia de assumir uma gestão mais estratégica. Então, eu posso conhecer toda a minha área da minha produção, posso conhecer toda a minha área de logística, posso conhecer minha área de recursos humanos, financeira. Então, eu vou passeando, né? Eu posso ver os diferentes níveis hierárquicos e diferentes perspectivas de diferentes setores para ter um domínio mais geral, para ter um domínio mais amplo de toda a minha organização, de toda a minha gestão. Agora, isso, logicamente, né, vai depender do tipo de empresa, do tipo de organização e também, né, dependendo dos casos aí, de qual seja a real expectativa, de qual seja o desejo daquele profissional de crescer naquela empresa, de crescer naquela organização. A gente pode até mesmo fazer, por exemplo, uma associação com o processo de mentoring, quando eu tenho um alto executivo que está prestes a se aposentar, ou está prestes a sair do quadro de funcionários efetivos da organização, e para ele ter uma certeza de indicar um sucessor para o seu cargo, ele vai dedicar um tempo ali para garantir que aquela pessoa que ele acredita, aquele profissional que ele acredita que seja o mais apto a assumir o seu cargo estratégico na empresa, que ele dedique ali um tempo, né, observe como que essa pessoa possa conhecer mais a fundo toda a gestão, passando por essa experiência de desenvolver todo um plano de carreira, né, em rede, conhecendo toda a rede da organização, para depois ele ser promovido. E aí observe que quando nós falamos, né, de plano de carreira, a gente tem a noção de quem é promovido, né, e quem vem a ser o sucessor. Por isso a gente fala promoção e sucessão de carreira, né? Por quê? Se eu vou assumir um plano de carreira, assumir novas responsabilidades, né, novas hierarquias, eu estou sendo promovido a novas atribuições, a novas possibilidades, a novas expectativas de desempenho, né, a novos cargos. Estou sendo promovido. Só que eu, ao ser promovido, deixo aquele meu cargo anterior em aberto. Então, alguém tem que ser preparado para também assumir aquele cargo que ficou em aberto. Por isso, a gente sempre vai fazer essa associação. Alguém é promovido e é necessário definir, né, a sua sucessão. Quem vai ser o seu sucessor? Qual será o novo profissional que vem assumir aquela responsabilidade? Nem sempre a gente vai restringir, né, o sucessor a quem venha a ser contratado, quem venha a ser admitido no recrutamento externo. Pode ser que, dependendo do cargo, né, a hierarquia daquele cargo que já existe ali na organização, ser mais interessante de ser oferecido para funcionário que já compõe o quadro de funcionários efetivos da organização, e a gente possibilita, né, o recrutamento, a seleção interna. Bom, de todas as possibilidades, de todas as pessoas que já trabalham na nossa organização, na nossa empresa, e que já conhecem muito bem quais são as responsabilidades aqui desse cargo, né, já sabe exatamente qual que é o nosso tipo de negócio, o que nós realmente priorizamos nas realizações, nos desempenhos aqui dessa organização, ao invés de chamar alguém de fora, é mais interessante a gente definir um sucessor com base nos funcionários que nós já conhecemos. Então, algumas possibilidades de promoção de carreiras podem também repercutir na promoção de carreiras de outros funcionários que já existem ali na minha organização. Esse é o momento propício para a gente promover ali um processo de recrutamento interno. Agora, uma condição que é imprescindível também da gente compreender é que
Muita gente pensa, aquela empresa, aquela organização onde eu tenho a possibilidade de crescer na carreira, de assumir novas responsabilidades, eu tenho certeza de que ali eu vou ser valorizado. Então muitos gestores, até mesmo gestores de RH, acreditam que simplesmente oferecer plano de carreira pode ser suficiente para motivar os funcionários. E nem sempre a gente vai ter essa garantia, né? Existem aqueles casos de pessoas que são excelentes no que fazem, naquele cargo, e ao serem promovidas, porque têm aí um destaque, revelam bons resultados nas suas avaliações de desempenho, quando elas são promovidas, aquela promoção pode não ser condizente com o que ela realmente desejava para a sua trajetória profissional na perspectiva individual desse funcionário, que no momento que ele é promovido para um novo cargo, para uma nova responsabilidade, ao invés de ele revelar os melhores talentos, né, revelar uma melhoria ali nas suas competências, ele começa a cair no seu desempenho. Portanto, né, a gente precisa ter essa certeza de que apenas oferecer uma promoção de carreira não é uma medida suficiente para garantir a motivação no ambiente de trabalho. A gente também precisa conhecer as expectativas dos funcionários, se eles realmente querem assumir novas responsabilidades e, logicamente, né, temos essa sistemática. Se a gente vai promover um plano de carreira, se a gente vai oferecer essa possibilidade de crescer na carreira, quais são os interesses dos funcionários? Se é assumir uma responsabilidade em uma outra área, né, em outro setor, em outro departamento, desenvolvendo aí uma carreira em Y, e mais ainda, se a gente acredita que realmente vai ser promissor, porque além de crescer nas responsabilidades, também aumenta o salário desse profissional, de modo que a contrapartida da organização possa ser oferecer um salário superior, né? Como que a gente vai comunicar isso para os funcionários de modo a induzir que eles valorizem essa possibilidade de desenvolver carreiras? Portanto, quando a gente vai propor, né, um plano de carreira, a gente tem algumas informações que são indispensáveis, que são necessárias para a gestão de pessoas. Então, primeiro, eu preciso, né, identificar as características próprias dos cargos, tanto para assumir um plano de carreira em linha, como também a possibilidade, né, de um plano de carreira paralela ou em Y. Eu preciso saber o que os cargos apresentam de semelhante, quais foram, né, as realizações daquele profissional em um cargo anterior, que me dão uma certa garantia de que, se ele for promovido, ele realmente vai conseguir revelar um bom desempenho naquela nova oportunidade de trabalho, naquela mesma organização, ao assumir um novo posto, né? Um novo cargo ali para ele na sua história, ao passar ali pela organização. Então a gente precisa especificar as características desses cargos, né? Ter essa condição de identificar exatamente o que realmente tem em comum entre os diferentes cargos, e aí a gente tem como fazer o desenho mesmo, né, de um plano de carreira, como que a gente vai compor esse plano de carreira a ser desenvolvido por um mesmo indivíduo, por um mesmo profissional. Além disso, a gente também precisa, né, identificar o que vai ser requisito para a gente promover um funcionário. Se ele tem possibilidade de assumir novos níveis na sua carreira ali na organização, o que vai ser esperado do seu desempenho, né, em novas realizações. Porque eu posso ter um profissional que sabe muito bem desempenhar as tarefas naquele cargo estritamente operacional, mas se ele precisa continuar se destacando, precisa continuar demonstrando para a gestão que ele é um excelente funcionário, que ele tem um bom desempenho, antes de propor para ele essa promoção, né, é necessário ter uma conversa, ter já uma projeção, um plano para ele. Olha, se você vai assumir esse novo cargo, a gente espera que você tenha condições de assumir tais tipos de responsabilidades. Nós esperamos, né, as suas competências estejam concentradas sobre determinados desempenhos. A gente quer ter uma garantia de que você realmente vai conseguir assumir tais tipos de responsabilidade. E mais ainda, né, ao especificar para o funcionário, antes de ser promovido, o que venha a ser esperado das suas realizações no novo cargo, eu já posso também fazer ali uma análise, né, uma apuração de como nós podemos promover novos programas de treinamento e desenvolvimento. E, logicamente, né, eu preciso especificar como que nós vamos avaliar os cargos para saber de fato quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que vão ser requeridas ali para esse novo cargo, né? E que possam até mesmo orientar quais programas de treinamento e desenvolvimento nós podemos promover na organização. E mais ainda, como que nós vamos avaliar o desempenho desse profissional, né? Sabendo que ele acabou de ser promovido, que ele assumiu uma nova responsabilidade. A gente precisa viabilizar uma boa gestão desse plano de carreira. Não é simplesmente oferecer para o indivíduo uma possibilidade dele
ascender profissionalmente, né? Assumir mais responsabilidades, assumir mais atribuições, né? Independente dele ter um maior aumento salarial. É lógico que é indispensável que a organização dê todo um suporte para que ele, se num primeiro momento foi identificado como um excelente profissional, né, que tem um excelente desempenho e por isso, justamente por isso, nós o promovemos, como que a organização também vai assumir responsabilidade para garantir que ele continue apresentando um excelente desempenho. Não é simplesmente jogá-lo, né, numa nova oportunidade de trabalho, numa nova oportunidade de emprego, né, colocando ele num outro cargo. É também necessário que a gente tenha essa consideração. O que vai ser necessário treinar? Quais serão as novas competências que esse profissional precisa assumir ao se encarregar de uma nova responsabilidade, de uma nova atribuição na progressão desse plano de carreira? E justamente por isso, né, por essa perspectiva tradicional de um indivíduo poder crescer na sua carreira ali em uma mesma organização, é que a gente precisa definir muito bem, articular muito bem a gestão desse plano de carreira com os outros processos que são as atribuições típicas, né, da área de gestão de pessoas. O que nós vamos treinar esse profissional para ele ser promovido? Como que nós vamos monitorar se ele realmente está aprendendo e implementando novas competências? E como que nós vamos avaliar o desempenho desse profissional depois que ele foi promovido, né, e temos ali uma garantia de que ele realmente está comprometido em continuar se qualificando, se aprimorando para conseguir de fato ter um bom destaque positivo nas suas realizações, na sua trajetória, na sua carreira, enquanto ele está ali inserido numa mesma organização. E eu espero, né, que essa consideração, quais são os tipos mais comuns de planos de carreiras tradicionais, os planos de carreira que possam ser desenvolvidos dentro de uma mesma organização e como que os outros processos da área de gestão de pessoas vão dar o suporte para que a gente tenha uma boa gestão de plano de carreira, tem ficado claro aqui nessa apresentação dessa breve videoaula. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.